Beleza, pessoal? Fala, Alex. Grande abraço. Tudo tranquilo, cara? Esperando aqui o Marcelão entrar pra gente começar a live. Muita coisa boa por vir aí. Lateralidades. Nosso tema é periodização em filosofia de jogadores. Grande Zé Renato. Como é que tá, cara? Tranquilo? Espero que bem aí no desafio da pandemia e de ajudar a tocar de salve nessa loucura toda, né? Um abraço aí pro Rafael, o Rafa Zucolo. Tô aguardando aqui o Marcelão entrar pra gente já começar a apresentar ele e aí já debater alguns assuntos. Aí, Alex, acho que você vai gostar, hein, cara? Acho que o Alex já vai curtir meu casaco União Soviética. Legal, muito bem, Rafa. Pessoal, já compartilha a live aí, compartilha com as pessoas, tá? Para poder chamar mais gente. Muito importante os treinadores, os pais, coordenador, dirigente, já começar a prestar atenção um pouco nos temas que a gente vai conversar aqui. Tudo diz respeito à formação, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não tá ainda. Ainda não temos entrada aqui do Marcelão. Deixa eu ver aqui. Bom, deve estar entrando. Mas a pior é isso, né? O Marcelo Brandão faz uma apresentação rápida aqui já, preparando vocês. Ele é um cara com uma experiência bastante vasta aí na formação de jogadores e também no conhecimento do circuito profissional, né? Tendo alguns jogadores aí já um pouco mais conhecidos no cenário das categorias de Challenger, de Future no Brasil. E é um cara que vai ser excepcional da gente conversar hoje. Vou aceitar ele aqui. Maravilha. Guardando o Marcelo entrar para a gente já começar a conversar um pouco mais a respeito da temática. Fala, Marcelão. E aí, Denis? Tranquilo? Bom, beleza, Ô, você? tudo ótimo. Show de Eu tava, bola. eu tava fazendo uma preparação já aqui pro pessoal, para já ir compartilhando a live e tudo mais, e fazendo um briefing da sua apresentação. Show de E bola. é assim, cara, porque semana passada a gente tentou fazer uma live e não tava entrando a conexão do entrevistado aí, né? Então, que bom que deu certo, tô te escutando bem, tá tudo Show. legal. Maravilha. Bom, Maravilha, mano. Marcelo, tem muita coisa para debater, hein, cara? Tem muita coisa para conversar, isso é ótimo. Eu queria antes fazer uma breve apresentação aí da sua pessoa, do seu perfil profissional. Salvo qualquer engano, pode me corrigir, tá? Beleza. Uma pesquisa básica do pouco que eu te conheço ainda, né? Infelizmente a gente só se encontrou 2 vezes ao vivo, né? Mas foi muito legal, sempre muito bom ali compartilhar com você os seus conhecimentos aí com a gente, né? Bom, cara, basicamente você tem uma história no tênis já, assim, bastante vasta, né? Seja como jogador de tênis, seja como treinador, na área acadêmica também. Eu acho muito interessante todos esses links que você traz para dentro da comunidade tenística, né? E como você consegue agregar, né, esses componentes aí para formar a sua filosofia de treinamento, a sua escola, algo muito legal, que é o fato de você ter criado, né, seu fundador da Universidade do Tênis, né, que infelizmente Uhum. muito não conhece, né, cara, a proposta, a iniciativa, Sim. é algo formidável, né, no sentido de propagação do conhecimento ali. Então, eu acho que tem bastante coisa. Mas, pô, cara, você foi um cara, jogou muito bem tênis, primeira classe, estado de São Paulo, você estudou
na Federal do Paraná, né? Se não me engano, ou em Londrina agora. Em Londrina, estadual de Londrina, na UEL. Foi fazer mestrado na Universidade de Coimbra, foi rodar a Europa, foi atrás dos grandes centros de treinamento, conheceu o Freporta, Juan Carlos Ferreiro, nas estruturas de treinamento dos caras e diversos outros sistemas, se capacitou pela Real Federação Espanhola, pela ITF, enfim, tem um background aí fantástico. Eu acho que a gente só tem a aprender aí, a ganhar trazendo você para esse diálogo, para esse debate. Cara, você tem livros profissionais, você teve um tempo com o Blumenberg, viajou com os jogadores da Fini, né? O Ricardo Rocevar ficou com você um tempinho também. O que a gente pode falar mais aí desse período de carreira, Marcelão? Deixei escapar muita coisa? Não, cara, falou bastante coisa aí. Tinha coisa aí que eu já não tava nem na minha cabeça, mas tá sabendo bastante. Legal. Mas eu já tô, na verdade, trabalho como treinador desde 2002, né? Assim que eu entrei na faculdade, eu joguei até o meu primeiro ano de 18 e eu já sabia que eu queria seguir esse caminho de treinador, né? E daí quando eu entrei na faculdade em Londrina, com 17 anos ainda, 17 para 18, aí eu comecei a trabalhar no country lá com o Zé Guilherme Danelon, com o Tebet, né? E eles me abriram muitas portas, né? Então ali desde o começo, na verdade, no começo eu dava bastante aula social, mas desde o começo, quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei na equipe de competição também. Então isso é uma coisa que sempre me atraiu bastante, né? E daí, lógico que na competição ainda mais de formação, né? A gente criou ali junto com o Caio Cortella, na verdade. O Caio morava em Londrina, morei com ele ali quase 4 anos, né? E depois a gente foi para Portugal junto, a gente fez um mestrado junto lá em Coimbra. Então, desde o começo, já com a molecadinha, né? Na época o Marcelinho Tebet, toda a molecada, eram todos bem pequenos ainda, tinham 10 anos de idade, 9, 10 anos, 11 anos. E a gente já começou a montar uma equipe com essa molecadinha que jogava bem, né? No Country lá, que é um clube grande, já tinha bastante molecada. E desde então eu comecei a ir atrás da parte competitiva, né? Comecei a parte de formação, nessa época também já novo, né? Ali com 18 anos já sabendo que eu queria seguir essa carreira de treinador. E depois eu fui indo atrás de conhecimento, cara, onde eu sentia mais interesse, eu acabava indo buscava os nomes, buscava os treinadores, no Brasil, fora, e comecei a pesquisar, né? E daí a gente foi caminhando um pouquinho aí, e estamos aí hoje, né? 2020, Pois é. já aí quase 20 anos como treinador. E daí eu tive a oportunidade, quando eu fui para fora, né? Uma das ideias, na verdade, a parte acadêmica, eu gosto muito dela, só que eu não me vejo com tempo suficiente para eu dedicar o que eu acho que deveria, entendeu? Então, é uma parte que eu gosto, eu até gostaria de ter mais tempo para estudar mais, para publicar artigo e fazer outras investigações, mas é uma coisa que demanda tempo, né? Para você fazer alguma coisa significativa nessa área, demanda muito tempo. Então não, na verdade, a área acadêmica, para mim, ela foi mais como um suporte, né, de conhecimento, de base de conhecimento, uma linha de raciocínio, para a parte prática, né? Eu sempre gostei muito, muito mais da parte prática. Então, eu optei por fazer a faculdade, né? Até como eu queria ir para a Europa, eu não tinha, tinha acabado de me formar e não tinha trabalho lá, né? Então eu não poderia ficar por muito tempo. O mestrado foi até uma maneira que eu encontrei de conseguir ir para lá, né? E ampliar esses conhecimentos e ficar lá. Porque ali quando você está na Europa, você tem o acesso, né? A informação ali muito fácil, os cursos e muita gente boa perto, né? Em Portugal tem bons treinadores, tem um sistema de capacitação lá legal. Na Espanha ali também eles estão muito, muito integrados ali. Então, isso aí já foi me abrindo portas, né?
Aí nesse meio tempo que eu estava lá, depois que eu me formei, que eu tava quase me formando no mestrado em Portugal, eles lançaram um curso, na época era um curso de pós-graduação em treinamento, em ensino, treinamento e gestão do tênis, que era pela Federação Espanhola. E eu comecei a fazer, era online, isso aí em 2011, mais ou menos, né? Eu já estava 2 anos em Portugal ali, e, e, e era online. E nesse meio tempo eu fui, daí a gente tinha aula com todos os caras, com todos, era muito legal a estrutura, né? Tinha os professores mediadores, os responsáveis ali, mas cada uma das matérias, assim, tinha um como referência. A gente tinha acesso, tinha contato com eles. Então, nesse meio tempo, assim, que eu fiquei mais próximo do Jofre, que eu conheci ele, que eu já tinha visto ele, uma palestra dele no Congresso Mundial em Valência, né, em 2009, e eu já tinha me interessado, então eu já conhecia um pouco do trabalho dele. Quando a gente teve acesso ao curso, né, e ele foi professor esperto, se eu não me engano, de 2 ou 3 matérias do curso. Então, quando a gente podia escolher as práticas, né? Depois a gente eram 15 dias de práticas. Então, a gente podia escolher entre as principais academias mesmo da Espanha, Santos Casal, a Ecoelite do Ferreiro, a Global do Jofre. Dava para fazer um estágio na parte administrativa dentro da própria Federação Espanhola. Isso era bem legal, né? Mas eu, como eu conhecia a parte técnica, eu queria aprender tecnicamente com o Jofre, né? A parte competitiva, a parte técnica competitiva. Eu optei para ir para lá, né? Isso em 2009, 2011, né? É a primeira vez que eu fui, que eu conheci o Jofre lá. E daí eu fiquei esses 15 dias. Eu lembro que eu voltei para Portugal, defendi minha tese de mestrado, né? E na verdade a tese ali demora um pouco para ser defendida, então eu tinha entrado no doutorado já. Eu tinha acabado de renovar o meu visto, tinha feito já um mês e pouco de aula de doutorado, né, em ciência do desporto, na Universidade de Coimbra mesmo. Só que aí aquela coisa, né, começou a entrar muito na parte teórica, né. Então Uhum. já estava com 2 artigos publicados, mas para a tese de doutorado eu teria que publicar pelo menos mais 3, e com relevância, né, internacional, que eles exigem, a parte acadêmica é muito forte, né. Então, nesse meio tempo, eu coloquei na balança ali. E assim que eu defendi a tese, eu lembro que eu mandei uma mensagem para o Jofre, na época acho que era SMS ainda, né? Mandei uma mensagem para o Jofre, ele sabia que eu ia defender, né? Perguntou como foi, falei que tinha passado, me deu os parabéns, e ele perguntou para mim: e aí, o que você quer fazer agora? Eu falei: cara, para ser bem sincero, eu queria voltar para a Espanha para ir trabalhar com você aí, né? Olha. E eu falei para ele por telefone, logo na saída, assim, eu lembro que eu tava indo para pegar o ônibus, na verdade, para voltar para casa, falando com ele. E nessa daí ele me abriu as portas. Ele falou: cara, eu acho que vai dar certo sim, então vem pra cá. E nisso aí eu voltei pra casa, meio que fui pesquisar passagem, fechei minhas coisas. Em 2 dias eu tava, tá me escutando? Não. Aqui Sim, uma sim. travada. E daí em 2 dias eu tava embarcando pra lá, né? Daí eu fui trabalhar com o Jofre, isso aí. Então, daí para quem conhece, eu não sei se você já chegou, não sei se você conhece a estrutura lá da academia Não. dele. Então, é uma academia pequena, né? É uma academia, são 5 quadras de saibro, ali em Maiorca, né? Maiorca é a ilha ali, fica perto de Barcelona, mas é uma ilha, então sem processo de avião. Mas eu fui morar com ele e ele morava dentro da academia, né? Isso que era o mais legal. Então, eu fui mesmo, fiquei no alojamento dentro da academia, tinha atletas que moravam lá também, e só que ele estava lá o dia inteiro. Então, às vezes por exemplo, eu dava treino às 9, começava treino às 9 da manhã, e ele tinha uma sessão às 7h30. Quando era 7h15 da manhã, eu estava dentro da quadra, da quadra dele. Eu não tinha nem a necessidade de estar lá, mas eu já estava às Aham. 7h15, já esperando, já, e com várias perguntas, a cabeça já raciocinando, né? Porque ele é muito aberto, né, com relação a discutir tênis, essas coisas.
Então eu lembro que eu tinha um caderno, anotava as perguntas, tudo certinho, que vinha na minha cabeça, que eu tinha. Às vezes antes de sair para dar treino, antes de acompanhar um treino dele, eu memorizava ali 3, 4 perguntas e saía com isso aí na cabeça e ia para a quadra, e durante esse treino dele, às vezes essa sessão, eu ia fazendo essas perguntas, ele ia me respondendo, iam surgindo outras, né? Então eu voltava depois para o meu quarto lá, riscava as que eu já tinha na minha cabeça, eu já tinha resposta, e só que isso já gerava outras perguntas. Isso aí foi. Eu lembro que eu zerei mais de um caderno de só fazendo essas questões, né? Aí comecei a estudar bastante lateralidade, né? Que ele é um especialista nisso também. Então nessa época aí eu conheci um pouquinho, conheci o Paul Dorochenko também, né? Que é muito amigo pessoal dele. O Paul Dorochenko foi lá, passou uns dias na academia. E então eu comecei a ter acesso assim a bastante gente de valor, né? E informação de valor. E ele foi me abrindo as portas, na verdade. E nesse meio tempo aí eu voltei para o Brasil. Eu lembro que ia vencer o meu visto, né? De Portugal, para que esse ano que eu tinha passado ali, que eu tinha entrado no doutorado, né? Renovei o meu visto. E depois ele ia vencer. Eu fui sem visto, na verdade. Eu fui para lá, Caramba. eu fui para lá com visto de Portugal, né? Então, Tá. eu tinha aí mais 10, 11 meses e eu queria voltar para lá para continuar aprendendo. Porque os dias que eu tive lá, eu acabei a primeira vez ficando 20 dias, quase 20 dias, eu consegui aproveitar muito isso aí. Foi questão de informação, assim, foi, foi muito interessante. Daí quando eu quis voltar, ele me abriu as portas, daí foi um ano para mim fantástico, assim, em termos de conhecimento, porque foi uma imersão total. Eu morava dentro da academia, comia, tomava café da manhã, almoço e janta com ele, assistia praticamente todas as sessões de treino, discutia tênis, final de semana discutia tênis, às vezes saía para pedalar com ele, quem conhece, às vezes ele gosta, e lá tem, mesmo sendo uma ilha, tem montanha ali também. Então, às vezes eu saía, cara, e eu ficava morto, cara, eu não tinha o costume de pedalar. Eu subia, e ele subia, cara, puta, montanha infinita, não acabava, não acabava, não acabava, e eu sofria, mas chegava lá em cima, às vezes, eu conseguia perguntar alguma coisa de tênis a mais para ele, ele chegava e me explicava de novo, porque ele via o esforço, entendeu? Então ele foi se abrindo, começou a compartilhar muita coisa comigo, assim, de sentido. Ele fez meio que um grupo de estudo disso aí. Então, então, então isso aí foi muito legal. Isso aí me abriu alguns caminhos, né? Algumas linhas de trabalho, algumas maneiras de pensar o tênis, né? É, tem muita gente que trabalha bem, né? Não existe um caminho só, né? Existem infinitos caminhos. Mas tem muita gente que trabalha bem também no Brasil, né? Mas muitas vezes cada um trabalha de uma maneira, né? E existem vários métodos, várias escolas que cada um tem de seguir, e eu acho que nunca vai ser igual, né? Nunca eu vou conseguir dar exatamente o mesmo treino que você ou que outro treinador, né? Mas tem muitas coisas que acho que dá pra gente, se a gente compartilhar essa informação, isso só tende a aumentar, né? Só tende a aumentar o nível competitivo, né? Com certeza. Então daí eu voltei para o Brasil, na verdade, quando ia vencer esse visto, eu já estava há quase 3 anos já seguido lá, sem voltar para o Brasil, que eu não tinha voltado. Porque nas férias eu lembro que eu rompi o ligamento do joelho, jogando futebol em Portugal. Então nas férias eu fiquei para operar lá, eu operei lá a primeira vez. E daí acabou que eu não voltei, então estava um pouco acumulado também. Eu queria voltar para casa, né? E daí eu conversei com ele, ele falou, cara, pode voltar, que eu acho que você está pronto aí para seguir em frente, conheceu, eu ganhei bastante a confiança dele, né? Então já com boas funções ali dentro da academia, né? Já um homem meio de treinador meio de confiança dele. Uhum. Então, quando eu voltei, na verdade, foi meio que um choque de realidade para mim, né? Porque para quem conhece o sistema dele, uma coisa é os cursos, né? Outra coisa é a maneira que ele trabalha. Ele é muito duro em quadra, então, com os jogadores. Então, só a maneira de se comportar, assim, de se posicionar em frente aos jogadores é uma cultura totalmente diferente, né? E Sim. quando eu voltei, eu sou de São José dos Campos mesmo, né? Que é onde eu moro hoje.
Quando eu voltei, na verdade, o Leandro Affini, ele estava aqui em São José com uma equipe grande já, né, vinculada à prefeitura, então todos os jogos regionais, jogos abertos, prefeitura, e ele montou um esquema legal aqui com a molecada. E depois, aí quando eu voltei, ele abriu a oportunidade para eu coordenar a equipe, né? Aí coordenar a equipe dele aqui, a parte técnica, né? Ele dava o suporte, mas um pouco mais por fora da quadra, né? Mas às vezes era até legal, porque ele atendia todos os pais, né? Conseguia conversar com os pais, às vezes atender uma ligação, fazer essas coisas. E eu tinha liberdade total, na verdade, para fazer o trabalho técnico, da maneira que eu achasse melhor, né? Então, eu tinha ali, nessa época, a equipe estava aí com uns 20 jogadores, 20 e poucos jogadores, mas de qualidade. Então, tinha ali, é, é, vamos ver, o Lucas Cruz, por exemplo, 14 anos. Lucas Cruz era um do Brasil, Armando, 3 do Brasil, né? 16 anos, tinha o Igor Marcondes, o Lucas Guitarrari, que estavam jogando bem, né? Então tinha uma equipe de qualidade, né? E daí Sim. nesse um tempo a gente fiz um trabalho ali com a molecada. Eu lembro que os primeiros dias de trabalho, na verdade, dos 20 dali, eu acabava mandando uns 6, 7 embora durante o treino. E assim, mas tipo, que eu aprendi a separar muito bem, né, parte profissional de pessoal. Então, às vezes a molecada não estava rendendo, sem algum problema, reclamando, alguma coisa, às vezes eu alertava na primeira, segunda, tchau. E Uhum. começava, isso aí foi um pouco de choque para a molecada, assim, né? E só que o que acontece isso aí é o seguinte, quando você trabalha dessa maneira, se você manda um jogador, às vezes, embora para casa, que está treinando mal e manda ele para casa, ele não é só a questão que ele está perdendo o treino, não. Ele vai ter um ganho futuro também, que no próximo treino ele vai vir mais concentrado para treinar. O nível de concentração vem maior. Então você começa a ter, e com o tempo eles começam a entender isso e trabalhar melhor nisso. E a parte isso aí começa a evoluir, né? Porque você vai fazendo um trabalho técnico ali dia a dia, né? De qualidade, né? Você consegue desenvolver esses jogadores. Então a equipe ficou forte, né? E nessa época a gente estava só com os jogadores juvenis, né? A maioria ali eram os juvenis, que de destaque, sim, mas não tinha equipe profissional na época. E eu já tinha viajado um pouco ali, né? Na Espanha, principalmente, né? Em Portugal eu trabalhei mais com formação, mas sempre na parte competitiva, né? Então, alguns garotos ali, top 10 de Portugal, juvenil, né? E na Espanha eu já tive a oportunidade de viajar um pouco, alguns torneios também com jogadores, com alguns jogadores. Viajei alguns torneios ali com a Ivone Cavali, né? Que chegou ali 280, né? Na época ela estava 300 e pouquinho, jogava os ITFs ali de 60 mil, né? De 75 mil dólares. Então cheguei a viajar na Espanha com ela ali para alguns torneios, né? Tinha alguns outros jogadores também com alguns pontos ali. E depois de um tempo, eu coordenei essa equipe do Affini aqui por 2 anos. E na época o Rafael Pacciaroni, né? Que a gente fez o curso com a gente lá, né, não? Exato. E daí ele treinava o Blumenberg e recebeu a proposta do IT, né? Para ir trabalhar no IT. E ele me indicou, na verdade, para seguir com o Alex, porque eu já conheci o Alex, eu já tinha dado treino para ele aqui em São José algumas vezes, né? A namorada dele era daqui também, na época, então ele estava sempre aqui. E eu já conhecia ele, quando ele indicou, eu acertei, fiz um contrato com o Alex para eu conseguir, para eu treinar ele, né? E viajar o circuito com ele, viajar os torneios com ele. Não era só de preparação, mas também estava incluso as viagens, né? Ele na época ali, ele estava 800 e alguma coisinha, ATP, então já dava para fazer, já entrava em todos os torneios, né? Pelo menos nos Futures já entrava no qual ele estava em todos, mas alguns ele já conseguia entrar na chave. E daí essa época eu comecei a viajar com ele, né? Ainda no começo ainda treinava, fazia a preparação técnica junto com a equipe do Affini, né? Daí como eu comecei a viajar,
Na época o Affini trouxe o Bolha, né, o Rafael Tanaka, aqui para coordenar a equipe. Então ele ficava na coordenação e eu acabava viajando com o Alex e viajava com outros também, atletas da Affini. Eu não deixei de viajar com eles. Então ia para algumas giras no Egito, dos Futures, né? A gente fez gira no Egito, na Turquia, na Europa, na América do Sul, e eu acompanhava, né? E a gente, daí eu comecei a ter bons resultados, cara. Com o Alex, começou a melhorar, começou melhorando, continuou evoluindo, o trabalho foi indo bem. Ele subiu para 600 e pouquinho, né? E começou a jogar mais chave de Future, começou a fazer chegando, fez 2 semifinais seguidas de Future, então os resultados começaram a aparecer, né? Mas daí a gente teve um problema também, que o custo dele era muito alto, né? Não era individual, o custo realmente para viajar é muito alto ali. Hoje eu cheguei a me informar no começo desse ano quanto que estava a diária para esses torneios do Egito, que é um resort, né? Um resort você tem 50 semanas de torneio por ano. Então, um resort quase 5 estrelas ali, é bem legal o lugar. É bem legal. Comer não é tão fácil, né? Porque é uma comida árabe ali, mas por ser um resort, você ainda consegue se alimentar bem. E ali é legal porque você tem estrutura, né? Além das quadras ali, você tem academia, você começa a mesma coisa, você faz uma imersão, né? Você fica ali 24 horas por dia, ou treinando, ou jogando, ou descansando, ou dormindo, descansando. Então é legal viajar com a equipe para essa gira de torneios assim. É bem interessante. Daí a gente ficou, esse trabalho meu com ele individual, a gente ficou mais 1 ano e meio, né? Ele bateu até o melhor rank dele, 600 e pouco. Depois disso aí eu voltei, quando eu parei de viajar com ele, eu já estava desligado da FINE, né? A gente trabalhava junto, mas eu já não era treinador oficial da equipe do Leandro. E nesse meio tempo na verdade, eu comecei a estudar outras coisas, né? Isso aí foi em 2000 de janeiro de 2014 até o mês de 2015. E aí eu passei num curso de gestão em São Paulo, né? Na Escola de Negócios do Sebrae em São Paulo. Comecei a frequentar esse curso, mudei para São Paulo, na verdade, para fazer. Desliguei do tênis. Desliguei, na verdade. Fui estudar outras coisas, empreendedorismo, né? Fiz alguns cursos do Empretec, fui me capacitar um pouco em outra área também, na área mais de gestão, né? E daí no final de 2000, acabou que eu fiquei 6 meses só em São Paulo. Eu vi também que eu não estava, quando eu fui para São Paulo, às vezes eu gosto de entrar de cabeça nas coisas, às vezes dá 100%. Então, eu fui para São Paulo também, eu chegava na faculdade às 7 horas da manhã, saía 10 horas da noite, não queria nem dar aula de tênis. Porque o meu foco ali era aprender outras coisas, né? A gente tava, essa faculdade aí, ela na verdade ela fica dentro da Escola de Negócios do Sebrae em São Paulo. Então você tem essa universidade, você tem, é uma FATEC, né? Ela é estadual, mas a gente tem, por exemplo, toda uma equipe do Sebrae para atender cada tipo de projeto, né? Então o projeto, se você é aprovado, aí eu já tinha o projeto da Universidade do Tênis, já nessa época, e na verdade eu entrei com esse pedido de projeto, e a Universidade do Tênis, esse projeto, ela foi incubada lá dentro, eu recebi auxílio de vários profissionais lá. Então, tinha desde parte de marketing, de planejamento, de finanças. Então eu desenvolvi nesse meio tempo, né? E só que também não dá, né? Eu não nasci em berço de ouro. Então, eu estava ali esquecendo do mundo também, eu tava perdendo dinheiro, né? Eu estava só investindo ali, não estava tendo retorno, né? E para morar em São Paulo é caro, né? Por mais que São Paulo seja próximo aqui de São José, 1 hora e pouquinho, a gente já conseguia estar na universidade, mas morar em São Paulo não é barato, né? Você sabe bem, né? Com certeza, com certeza. É Bom, puxado, cara. então nesse meio tempo eu tranquei, na verdade, a matrícula e voltei para São José e abri junto com o Vitor Pinheiro aqui. A gente começou uma equipe aqui em São José, que é a Brandão Pinheiro, né? Isso no começo de 2016, né? Então nesse tempo a gente começou, na verdade, com 0 atletas. A gente
Aí ainda tinha a equipe do Afine, a gente não tinha atleta, porque tinha acabado de voltar para São José, né? O Vitor Pinheiro, eu tinha trabalhado bastante, ele é daqui também. Esse moleque jogou legal juvenil, né? Foi número 2 COSAT juvenil, de 14 anos, então viajava da época do Thiago Monteiro ali. Joga bem, né? Joga bem até hoje. Então a gente abriu a equipe aqui e a gente começou, cara. E daí a equipe, a gente pegou o primeiro atleta, pegou mais um e outro, e sempre assim, perdendo poucos atletas e fazendo um bom trabalho, né? Os atletas com resultado, e a equipe foi crescendo. Aí a equipe chegou aí a 20 e poucos jogadores, mais ou menos, né? E eu fiz isso aqui no meu clube, que eu comecei a jogar aqui em São José dos Campos, que foi o tênis clube, né? Então o tênis clube, só que o tênis clube ele tem uma estrutura que ela tem 5 quadras, né, de tênis, só que 2 delas cobertas, só que tem muito sócio que joga. Então, nosso espaço ali, na verdade, para a gente conseguir, tinha hora do dia ali que a gente, para equipe de competição, a gente tinha uma quadra, entendeu? Dependendo do horário. Às vezes a partir das 3:30 da tarde, por exemplo, a gente ficava com uma quadra em muitos momentos. Então a gente, às vezes, das 2 às 3:30, a gente conseguia fazer uma sessão de treino, às vezes em 3 quadras, e depois a gente tinha mais uma quadra para seguir o trabalho até as 5, entendeu? Depois 5 horas já entrava outro professor, então não, é um espaço que era limitado, né? E daí, nesse meio tempo, eu acabei ficando, como era um espaço limitado, né? E na época o Vitor não tinha o CREF ainda. Então eu ficava totalmente responsável, eu não podia viajar, eu tinha que estar todo dia no clube, né? E isso aí foi meio que me sobrecarregando um pouco. Nesse meio tempo aí, na verdade, nessa equipe, a equipe cresceu, o Osevar veio treinar com a gente, né? Que o Osevar que é bastante amigo pessoal meu aqui. Então ele veio de São Carlos para cá, né? Já estava mais no final da carreira ali, com seus 32 para 33, né? Então ele já estava com ranking alto, ele que foi 150, ele estava na época com ranking 560 ou 540, se eu não me engano, quando ele veio para cá. E assim, para conseguir dar tentar o último retorno dele, né? Ele que ficou quase 7 anos aí entre os 200, né? Então, um nível muito alto de tênis, né? Só que daí começa a influenciar, o ranking já não está tão alto, então a parte financeira, você já não tem o retorno suficiente, né? Ele já com 32, 33 anos, já tendo que muitas vezes jogar torneio de grana para poder viajar, né? E às vezes ele ia para os Estados Unidos e jogava 2 torneios e ficava mais uma semana, 10 dias dando aula para conseguir juntar uma grana para fazer a próxima gira. Então começou a pesar muito esse lado, né? Para ele, um cara que já estava no circuito aí há bastante tempo, né? Ele até teve alguns bons resultados e fez final de Future, passava rodada em Challenger, mas o ranking dele ali, ele estava na época ele precisava de resultados melhores, na verdade, para ele conseguir entrar de novo entre os 400 ali e começar a jogar melhores torneios, né? Com uma possibilidade de retorno maior, né? Então nesse meio tempo ele começou a repensar, né? Se seguiria jogando. A gente trabalhou aí praticamente 2 anos, né, nessa equipe, e ele estava querendo parar, né, e na época eu precisava de alguém também para uma outra pessoa, assim, com qualidade também, né, então com a experiência que ele tinha ali, eu queria que ele se juntasse a nós aí para agregar, né, na equipe técnica, e eu também me soltar um pouquinho, né, para poder fazer outros trabalhos, né, e eu vou poder viajar com a garotada, né? Porque eu estava muito tempo preso, né? Então ele veio, nessa época o Fernando Roese também, que tá trabalhando em São José, estava na Dyer aqui, ele estava saindo da Dyer na academia, e, a gente resolveu fazer uma equipe, na verdade, em 4, né? Eu, o Vitor Pinheiro, o Rosevar e o Fernando Roese, né? Para seguir esse trabalho que a gente fazia no tênis clube, né? Ótimo. Então, nesse meio tempo, aí quando a gente acertou com o Fernandão e com o Alcevar para eles entrarem na equipe, eu falei, pô, agora a gente tem uma estrutura ainda pequena, né? Porque a estrutura não mudou do clube, né?
Então a gente refez alguns horários, na verdade, a gente tinha trazido a franquia da escolinha do Guga para cá, né? Então a gente adaptou alguns horários da escolinha para liberar mais espaço para o treinamento, porque a equipe estava crescendo muito, né? O nosso foco principal era a equipe, né? Aí nesse meio tempo eu consegui, como tava, a qualidade estava boa, eu me afastei um pouquinho, né? Então eu fui investir em outras coisas, na verdade. Comecei a jogar pôquer, por incrível que pareça, comecei a estudar isso, né? E comecei a desenvolver e fiquei, cara, um ano e meio praticamente, final de 2017 até o meio do ano passado, na verdade, sem encostar na raquete, cara. Fiquei um ano e pouco longe, né? Isso aí a gente fez alguns acertos lá com a equipe, né? Então o Fernandão, o Cevário e o Vitor Pinheiro aqui fundaram, na verdade, trocaram o nome, até colocaram a RHP, né? Eu me afastei um pouco. E agora, daí, em outubro do ano passado, um garoto que treinava comigo nesse próprio clube, né? Desde os 12 anos, ele estava querendo ir para a Espanha, na verdade, para ir treinar ali na academia do Ferreiro, né? Ele já tinha ido um tempo antes ali. Eu treinei ele dos 12 aos 14 aqui, né? O garotinho que sempre jogou bem, é Pedro Guimarães, o nome dele. E daí eu treinei ele dos 12 aos 14 aqui em São José, me afastei ali, aí quando ele estava querendo voltar para a Espanha, ele perguntou o que eu achava, né, de ir para a academia do Ferreiro na época. E eu conhecendo o trabalho do Ferreiro ali, né, ele tem estrutura física muito boa da academia, né. Então, equipe forte, bons profissionais, né, mas existem muitas, eu via que pelo valor que ele ia pagar, ali só em euro, né? O euro já estava, isso aí foi em setembro, agosto para setembro do ano passado. Ele conseguiria jogar, treinar e fazer um belo de um calendário, entendeu? Às vezes com esse valor. Então, e eu gosto desse garoto, ele tem potencial para jogar bem tênis. Então eu via isso aí desde muito pequeno nele. Então eu resolvi voltar a treinar ele, na verdade, e voltei com exclusividade, cara. Eu tô Desde então, de setembro para cá, eu estou trabalhando com ele, né, aqui em São José, e individual e com auxílio também de vários clubes, né? Aqui eu tenho portas abertas aqui com todo mundo, então consigo levar ele em todos os clubes aqui, né? Tem bons jogadores que treinam em São José. Depois, um tempo, o Clesar veio para cá, treinou aqui, então São José virou um pouco de um centro também, né? Então sempre tem bons jogadores aqui para treinar. Então, muitas vezes vários dias da semana eu levo ele para as academias. Agora, nesse meio tempo, por sorte, eu tenho uma quadra de tênis no condomínio que eu moro aqui. E essa quadra aqui não tem aula praticamente, né? É pouca gente que mora aqui. Então eu tenho a quadra livre, eu estou conseguindo pelo menos fazer uma manutenção ali, trabalhar um período com ele, né? Não estou querendo trabalhar os 2 períodos agora, porque a gente não tem nem calendário competitivo, nem nada, né? Então, até para as academias fechadas, não dá para fazer um trabalho de força, né? Não dá para fazer um trabalho completo ali de fortalecimento. Então, para não sobrecarregar também, não se expor tanto, né? O equilíbrio ali, pelo menos que está funcionando bem por enquanto, é treinar um período ali, entre Ótimo. segunda a sexta ou de segunda a sábado, e a gente está conseguindo aí segurar. E daí eu comecei a viajar de novo circuito juvenil com esse garoto, cara. E daí eu voltei, a gente fez um mês e pouquinho de preparação, quando eu voltei a treinar ele em setembro, né, já estava em setembro do ano passado. Ele estava, na verdade, ele tinha tido uma lesão no cotovelo, e estava aí jogando poucos torneios, e estava com ranking baixo, né, estava cento e pouco do Brasil de 16 anos, já era o último ano de 16, já ia passar para os 18, e daí eu fui com ele, eu fui jogar 4 torneios, fui para o México com ele, em outubro do ano passado. A gente fez 4 semanas ali, os quatro ITFs, e daí já foi bem, cara, já começou a desenvolver outras coisas, daí quando você já está nessa sequência de torneios assim, você já começa a desenvolver parte estratégica, né, muito bem, ele começou a responder bem, os 4 ali furou o quali de 3, né, passou rodada na chave.
Então começou a ir bem, a gente voltou, né? Voltou, ele não fez ponto, ele 3 jogos ali, porque nos grupos 5, né? Isso não é tão simples assim, às vezes, de fazer os primeiros pontos do TF. Porque você tem que entrar na chave, na verdade, e passar 2 rodadas na chave, né? Sim. Na segunda rodada você sempre pega um cabeça. Então para ele pontuar, ele vai ter que pegar tem que pegar um dos, se é chave de 64, 16 cabeças, ou se é chave de 32, um dos 8 cabeças, para ele pontuar, né? Então ele ficou, não pontuou, mas jogou muito bem, assim, os quales, os torneios estavam com um bom nível técnico, assim, eu achei, e equilibrou bons jogos, assim, fez bons jogos com os cabeças depois, né? Aí nas últimas semanas, assim, já passando o quali, assim, bem, né? Ganhando os jogos 1-1, 1-0, 0-1, já parte estratégica, assim, jogando bem. A primeira rodada da chave passando, mas aí pegava cabeça 1, perdeu na última semana 3-2 ali, um garoto que tá 400 ITF, que já tá uns passos na frente, né? Ele Sim. já tá uns passinhos na frente. Então, a gente voltou, fez uma pré-temporada e começo desse ano ele foi jogar os brasileiros, né? A gente foi para BH, depois ele jogou São Paulo, depois a gente foi para o Rio, né? Depois jogamos. Aí ele até foi bem, cara. Fez final em BH, depois ganhou 2 etapas do 18 anos no Rio, né? Que ele é carioca, na verdade, né? O pai dele mora no Rio, a mãe mora aqui. E daí ele foi bem legal que a gente ficou na casa dos pais dele lá, e o pai bem contente, fazia tempo que eu não via ele jogar, né? Ele conseguiu ganhar os torneiozinhos lá e conseguiu um ranking legal, ficou 14 do Brasil, né? Que hoje no ranking brasileiro, por exemplo, até 18 anos, eles pegam quem está em primeiro no ranking, na verdade, são todos os jogadores que estão entre os 400 da ITF. Então, todos os brasileiros que estão entre os 400 da ITF, eles aparecem na frente do ranking, Olha né? só. Para depois o 11º, na verdade, ser quem fez mais pontos no nacional, né? Então nessa aí o Pedrinho ficou em 14, né? Subiu para 14 no Brasil de 18 anos, então estava 170 de 16 a 6 meses Nossa. atrás, né? Então Uhum. conseguiu já aparecer, e daí ele já ia começar a jogar os torneios Grupo A, né? Então ele já Perfeito. deu acesso a todos aqueles ao CBC, né? Então ele já ia começar a jogar os torneios de Grupo A já como cabeça, né? Então aí ele entrou, a gente estava com passagem comprada ali para Salvador e, e daí teve que trocar, né? Teve que trocar para mais para frente por causa do corona. Torneio cancelado e desde então estamos Sim, nessa sim. luta. Cara, muito legal, Marcelão. Pô, cara, você fez uma cronologia. Primeiro, perguntar uma coisa para você, só para explicar o procedimento, né? Sim, que eu queria seguir. Você está me ouvindo bem? Uhum. Você me ouve legal? Beleza. O que aconteceu? Mas só para resumir sua fala rapidinho. Nossa, cara, fantástico assim, a cronologia que você fez da sua carreira, né? Nós estamos aqui Pouco. 38 minutos, basicamente, É, né? Pô, você conseguiu traçar uma, uma linha, cara, né? Que vai início da sua formação o final da sua formação de jogador, início de treinador, até os dias de hoje. Então, assim, foi muito bom para conceituar. Eu fui só anotando aqui, ó, tem um caderno, tem uma página já, fácil de consideração, pergunta e tudo mais, para poder explorar aí as nossas temáticas. Muito legal, vai dar mais impacto, acho, mais relevância para as perguntas, né? E, pouco. nossa, um monte de coisa que eu não sabia, então, cara, fantástico. Opa, Opa, sumiu aqui o Marcelão. calma aí, Marcelão, me escuta? calma aí, só, Sumiu só sua imagem. será que eu cliquei em É alguma um coisa probleminha aqui? de conexão, cara. Mas você me ouve, né? Eu tô te escutando sim. Cara, eu não tô te vendo, mas o que eu ia falar? Teve um momento da sua fala que entrou, com certeza deve ter dado uma ligação para mim. Cara, isso bugou o áudio. Eu comecei a te escutar, eu fiquei uns 10 minutos aí te escutando com áudio muito baixo, né? Mas não queria quebrar o seu estado de flow aí, que tava muito bom, cara. Tava muito produtivo aí a sua fala. Qual que é a minha sugestão? Ah, agora Ah, sim. agora voltou sua imagem. Legal. Mas o que eu ia sugerir? Estamos com 41 minutos aqui. A gente encerra.
Eu vou salvar no IGTV e a ideia é voltar. Mas para consertar esse negócio do áudio, né, para poder ser legal aí da gente debater outros Tá temas. bom. Tudo bem para você? A gente ganha um tempinho. Então, beleza. Eu vou encerrar aqui, vou salvar. Pô, é 3 minutinhos, a gente volta. Tá bom, show de bola. Fechado? Então, Valeu. vamos lá. Legal.